Eu estava fazendo uma rápida pesquisa sobre insônia, números de insônia aqui no Brasil, e eu vi que antes da pandemia a gente já tinha um número alarmante de 65 milhões de brasileiros com problemas do sono, distúrbios do sono. Depois da pandemia, agora em 2021, ainda na pandemia, foi feito um novo estudo pela Associação Brasileira do Sono, que já tinha feito esse estudo anterior, já tinha esse número alarmante, e agora ela prevê que até o final de 2022 nós teremos 138 milhões de pessoas com distúrbio do sono, com insônia. Vocês conseguem imaginar a proporção disso? Porque é uma visão apenas das consequências das pessoas não terem se tratado, estarem muito ansiosas com todas aquelas notícias, o medo da morte, o medo da doença, né, de perder o trabalho, de como vai ser. Então, tudo isso vai acumulando para a pessoa, esses sentimentos acumulam na pessoa e faz com que a pessoa tenha disparos hormonais ali dentro do corpo dela, que faz ela ficar em alerta. Vamos tentar entender um pouquinho como que isso funciona. Nós, seres humanos, somos animais, certo? Somos de uma classe, mas nós somos animais. Não só na nossa espécie, como em todas as outras, a coisa mais primitiva é a sobrevivência, é o lutar pela sobrevivência. E para lutar pela sobrevivência, nós precisamos estar vigilantes, alertas, ou ter um grupo que vá te avisar quando alguma coisa vai acontecer. É só a gente observar lá os animais, né? Então fica um sempre de olho ali, tem sempre um alfa, né? Que vai falar, não, vamos sair correndo daqui porque tá chegando um predador. Nós, lá na nossa base, inclusive base cerebral, que é onde comanda essas reações, fome, luta, fuga, tudo que é sobrevivência, a gente ainda é um animal. Então a gente preserva o nosso ser, a gente preserva aquilo que poderia nos matar, a gente foge disso. Esses hormônios aí que atuam, né, na hora que você percebe que existe um risco para você e para sua vida. Até aí, tudo ok. Se isso não fosse um gatilho para ansiedade, depressão, insônia, que é o nosso tema de hoje. E aí esse gatilho, por que ele acontece? É porque repetidas vezes nós estamos em situações que nos remetem a medo, ansiedade, vontade de sair correndo, de fugir, sabe? De você ficar lembrando das coisas que você tem que fazer, de você se preocupar com o futuro, se preocupar demais com as pessoas. Então isso vai gerando em você um estresse. E por um bom tempo a gente consegue se recuperar disso. Mas o nosso organismo, ele também tem um limite. Ele também não consegue ficar sendo agredido inúmeras e repetidas vezes. Até porque, se a gente for pensar ainda nesse funcionamento, quando um animal ele se sente em risco, ele faz o quê? Ele corre. Aí ele consegue gastar esse hormônio, essa adrenalina que vai se acumulando ali nele para ele ter mais força, mais velocidade, para ele poder se afastar o mais rápido possível daquela situação de perigo, ter força para subir numa árvore, ter força para correr mais rápido, ter força para lutar. Então ele vai seguir do estresse dele, ele tem uma descarga corporal ali de fazer um movimento. E o que nós seres humanos fazemos? A gente está ali recebendo uma notícia no celular, a gente está ali vendo uma notícia na TV, a gente está ali tendo uma discussão e você está sentado, você não se movimenta naquele momento. Você não ganhou aquela força para fazer alguma coisa, aquilo fica ali dentro de você. Não é metabolizado, né, da maneira correta e aquilo te gera uma taquicardia, aquilo te gera um suor, aquilo te gela mesmo, né? Eu ia falar gera, saiu gela, mas dá na mesma, porque daí a gente fica aquecido em todos os locais que você vai precisar de força e você gela, você para de circular nos locais onde não é necessário aquele momento está sendo produzido
o metabolismo, porque, assim, se eu comi e eu tenho a metabolização da minha alimentação ali, em todo o meu trato digestório, tá? No meu estômago, no meu intestino. Se eu tenho que correr e fugir, isso não é importante que seja feito agora. Não preciso metabolizar nada agora, eu preciso ter força para fugir, para não morrer. Então, o que vai acontecer para a minha metabolização? Andréia, então quando eu tô nessa situação de estresse, o meu metabolismo, ele vai ficar mais lento, né, patologicamente, vai gerar um problema, ou ele vai ficar mais rápido também, que eu digiro tudo rápido e não consigo absorver nenhum nutriente? Sim, meu querido, mas isso fica um assunto para um outro dia. Hoje a gente vai falar desses efeitos nos hormônios do sono, né? Por que isso gera insônia da gente? Uma das causas, tá? Porque a insônia tem diversas causas. Mas quando a gente começa a estudar qual é a parte que acontece no corpo da pessoa cronicamente, você vai gerar vários tipos de insônia. Quando a gente tá nessa situação de estresse, você vai disparar gatilhos em todo o seu corpo. E aquilo que você tem uma predisposição. O que é uma predisposição? Aquilo que o pessoal da sua família já tem, o seu ambiente já é predisposto a isso, você já tem tendência a ter aquele problema, ou como a gente diz mais popularmente, você já é aquele lugar mais fraco do seu corpo, né? Aí vai ser um gatilho e aquilo vai começar a disparar e acontecer, porque está existindo um desgaste nesse organismo, está acontecendo um desgaste nesse corpo, e aí é claro, naquele local que é mais frágil, precisaria de mais atenção, ele começa a ter disfunção, doença, problema, começa a ter ali naquele ponto. Então, se você já tem uma predisposição a você ter problemas de distúrbios do sono, você tem mais dificuldade de relaxar, você tem mais dificuldade de lidar com as situações, problema da sua vida. E é tão natural, é tão básico que a gente precisa. A gente precisa de uma noite bem dormida, a gente precisa de uma boa alimentação cheia de nutrientes, a gente precisa de exercício físico e a gente precisa relaxar. Quantas vezes você relaxa por dia? E aí, quantas vezes você se estressa por dia? Quantas vezes você se irrita por dia? Quantas vezes que você tá tenso por dia? Isso tudo vai influenciar na sua noite. Aquilo que você não conseguiu liberar durante o dia, aquela vontade que você tem, né? Muitas vezes você não consegue administrar os seus problemas de uma maneira que vai ser construtiva. Transforme aquilo numa energia para se movimentar. Essa energia vai ficar presa dentro daquele corpo e não tem jeito de você ser o bonitinho, o bonzinho, tá tudo lindo, tudo maravilhoso à noite. Na hora que você vai para sua cama, na hora que você vai dormir, é que tudo vai tentar se encaixar no seu corpo, mas a pessoa está estressada demais, a pessoa está cheia de adrenalina, a pessoa está acidificada, a pessoa ela não consegue relaxar, ela está o tempo inteiro ali pensando nos problemas porque ela não consegue falar sobre aquilo, ela não consegue resolver aquilo que causou, né, aquele problema, ela não consegue falar com as pessoas, ela não consegue ser produtiva em resolver problemas, aquilo tudo vai se expressar de alguma maneira naquele organismo. Tem pessoas que desenvolvem bruxismo, tem, né, o ranger de dentes, o apertamento de dentes. Eu tive isso por muito tempo, eu preciso usar plaquinha, porque o momento que eu vou descontrair, o momento que eu vou relaxar, se eu tenho alguma questão que eu não consegui resolver, se eu não conseguir relaxar durante o meu dia, é à noite que eu vou ficar apertando lá os meus dentes. Como é que eu sei disso? O meu sinal eu acordo com toda essa área aqui super dolorida, ou o pescoço doendo, né? Aí eu falei, opa, peraí. Aí você vai procurar, porque ninguém tá livre de acontecer isso. A gente entendendo os gatilhos, entendendo a dor é uma amiga, a gente vai saber como é que a gente está, qual é o termômetro disso. Olha, eu não tô conseguindo relaxar, eu preciso de ajuda. Você vai no médico e vai tomar um remédio para dormir
E isso aparentemente resolve aquele sintoma do que a gente está falando hoje, insônia. Eu vou lá, eu tomo um medicamento, eu durmo a noite inteira. Isso vai estar resolvido? O que causou, o que gerou, vai estar resolvido? Terapia natural e ortomolecular, que você vai entender que técnicas que você vai utilizar ali para resolver a questão, o problema que está ali por baixo, você entender os sinais daquele corpo. Não adianta apenas, tem suplementos, tem várias coisas que a gente também aprende, mas que é utilizado como coadjuvante, para a pessoa dar uma aliviada naquele momento que ela está passando por aquele sofrimento, mas o tratamento é você descobrir a causa, é você ir na raiz do problema. Se eu não tratar da causa, eu vou estar apenas sendo o satélite da coisa ali. A coisa principal eu não vou estar trabalhando. E aí aquilo que estava desgastando, que estava mostrando para mim, que seria a insônia, aquilo vai cronificar e ele pode se transformar num outro problema. E aí vai chamar minha atenção. E vai ser outra coisa, e talvez mais grave, que é para chamar mais a minha atenção. O seu corpo quer mostrar para você que tem algo que não está funcionando adequadamente e que você precisa olhar e você precisa corrigir isso na causa, não no só tratando o sintoma. Quando você vai tratar uma insônia da maneira tradicional, como ela é tratada com medicamentos. Os medicamentos fazem aquilo que o seu corpo não está conseguindo fazer, que é fazer com que você relaxe aquela noite, ok? Ajuda? Ajuda. Resolve? Não.